Agora do veio atrás da palavra. Usa-nos como instrumento das tuas mãos, para que sejamos e obrigado por tudo que foi realizado até aqui agora. Nós preencha-nos com a presença do Espírito Santo, amém, nos convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo. Nós o fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Felicidade, mais um ano, nós estamos aqui juntos. Tem umas carinhas aí novas, né? Quem estava aqui no ano passado, quando nós tivemos na nossa Semana da Família? Mais um ano, nós estamos aqui juntos. Tem umas carinhas aí novas, né? Quem estava aqui no ano passado, quando nós tivemos na nossa Semana da Família? No ano passado. Mais um ano, nós estamos aqui juntos. Tem umas carinhas aí novas, né? Quem estava aqui no ano passado, quando nós tivemos na nossa Semana da Família? No ano passado. A gente vai ter realmente dias aqui muito felizes e com o pessoal, porque a gente trouxe muita coisa boa, atualizada. A Alessandra, com as suas especialidades, agora ela concluiu a última pós-graduação dela na área de sexologia, também vai estar falando um pouquinho para a gente em algum momento aí dessa semana. Isso vai ajudar bastante dentro de alguns detalhes aí dentro dos casais. Hoje à tarde nós já temos um encontro especial, logo após o almoço aqui, nós vamos reunir os jovens, os adolescentes lá com a Alessandra, falando de internet, os perigos, como é que está isso hoje, o que os estudos aí têm dito sobre esse problema que está afetando as famílias, tem afetado nossos filhos e de vez em quando tem algum pai e mãe aí que está perdendo filho para esse perigo muito grande. A gente precisa estar em alerta e hoje a gente veio aqui para alertar vocês, tá bom? Nós também vamos trazer outra palestra à tarde também, no mesmo encontro. Nós vamos estar numa sala com os jovens adolescentes, a Alessandra, e o outro grupo vai estar comigo, entendeu? Que é um grupo de casais, pessoas que são casadas. Aí você fala, pastor, e se eu não for nem jovem e não for casado, como é que faz? Pode sentar em uma das duas para poder aprender, tá bom? Aí você escolhe o tema. Aí eu vou falar um pouco mais direto com a família, vou falar um pouquinho mais direto com os casais que querem se fortalecer. E então alguns vão estar participando do nosso encontro de casais no outro fim da semana, mas são os dias aqui precisos. Então nós vamos ter bastante coisa para poder trazer para vocês. Nós vamos estar falando sobre a espiritualidade do casal durante essa semana, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho também sobre a questão do culto familiar, que é muito importante dentro da estrutura familiar espiritual da igreja. Então, nós vamos estar falando também sobre isso, os perigos que nós temos hoje. Tem pais aí perdendo os filhos para o mundo e a gente precisa fechar as portas e proteger a nossa família. Por isso nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Nós viemos lá do interior da Bahia. Deixa eu fazer uma pergunta, tem um baiano aqui, levanta a mão, vê. Todo lugar que a gente vai tem, ó, olha tudo vai ver, só baiano, desce de Deus, né? Todo lugar que a gente vê, tá? Nós estamos na Bahia hoje, mas não somos baianos, tá? Nós somos da capital federal, nós estamos em Brasília e fomos criados ali em Brasília, nossa família também de lá, mas nós estamos aqui hoje para louvar e agradecer a Deus. Hoje estamos trabalhando na Bahia. Estamos quase 10 anos ali naquele estado e Deus tem feito maravilhas. Agora estamos assumindo um distrito na cidade de Jequié, uma cidade lá no interior da Bahia, pertinho do distrito, na cidade de Jequié, uma cidade lá no interior da Bahia, pertinho da praia, pertinho das praias do sul da Bahia. Então, quando a gente pisca o olho assim, a gente quer dar um passeio, a gente vai para a praia, e aí a praia é uma maravilha, né? E eu sei que vocês aqui têm praia por aí, mas não é igual as da Bahia, entendeu? Pode ter certeza que não é. Mas, por favor, não morram de inveja, tá bom? É só uma questão de bênção, né? Deus deu uma bênção para a gente e deu outras para vocês aí, que são melhores que a nossa. Mas louvado seja Deus que nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus, tá bom? Então ficam esses recadinhos aí, não percam essa semana de novo, nós estamos trazendo muita coisa boa. Então não fique naquele sentimento de, eu perdi, eu não pude. Então quem veio ano passado foi abençoado, esse ano vai abençoar de novo. Agora com muitas coisas boas para vocês, que a gente preparou com carinho, para honrar e glorificar a Deus, tá bom? Vamos então para a palavra de Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, porque ela vai nos preencher agora. E como nós somos assim especialistas, gostamos da área de família, são mistérios que nós amamos
Nós temos muitas coisas para falar de família na Bíblia, mas tem uma experiência que eu gosto muito. Eu queria abrir em Gênesis, capítulo 28, para a gente ter uma noção mais precisa. Eu queria que você acompanhasse isso. Também quero saudar todos os que estão conectados com a gente na nossa transmissão do culto hoje aqui via YouTube. Todos vocês também são bênção. Seja lá onde você estiver conectado, que Deus também te ajude poderosamente a estar aqui envolvido e conectados conosco, tá bom? Gênesis capítulo 28, um pouquinho antes nós lemos o texto principal. Esse capítulo fala de Jacó, gosto de Jacó. Quando a gente fala de família, a gente lembra-se de Abraão, a gente lembra-se da promessa de Abraão, a gente se lembra da promessa que foi estendida a seu pai Isaque. Mas aqui nós temos a renovação, a gente lembra-se da promessa de Abraão, a gente se lembra da promessa que foi estendida a seu pai Isaque. Mas aqui nós temos a renovação do voto que foi feito lá para Abraão lá atrás, que está nesse capítulo 28. Porque a história de Jacó foi uma luta com sua família. E foi um homem que lutou muito com a família. Porque a história de Jacó foi uma luta com sua família. E foi um homem que lutou muito com a família. E olhando para o exemplo de Jacó, que a gente vai perceber alguns detalhes e ensinar para Jacó hoje. Tem alguns ensinamentos importantes desse homem que a gente precisa olhar para nós, olhar para a nossa família e a gente precisa aprender isso. Mas quando Jacó fugiu, vocês sabem que Jacó fugiu por causa de mentira, por causa de que não era para ele, mas ele sabia que era dele, mas não confiou no Senhor e usou o artifício da mentira. Isso ocasionou um problema familiar muito grande, porque o seu irmão quis matá-lo, ele sabia que morreu no artifício da mentira. Isso ocasionou um problema familiar muito grande, porque o seu irmão quis matá-lo, ele sabia que morreu e ele veio sair fugindo dessa mentira. Isso ocasionou um problema muito sério, que ele não pôde ver a mãe mais em vida. Ele, pela última vez, se despede da sua mãe, e quando, anos depois, nós vamos falar disso, ele não vê mais a sua mãe em vida. Isso custou para ele esse laço, por causa dessa mentira. Mas na sua fuga, a gente vai começar a ler o capítulo 28, verso 10, e aí nós vamos então partir para o que a gente vem agora pela frente. Vamos ler juntos? Capítulo 28, verso 10, diz: partiu Jacó de Berseba, então ele seguiu para Harã. Diz o verso 11, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis a posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam, e perto deles subiam e desciam, e perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque. Subiam e desciam, e perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque. A terra que agora estás, eu te darei a ti e a descendência. E a tua descendência estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas o quê? Olha para a Bíblia, serão abençoadas o quê? Todas as famílias da terra. Gente, eu leio esse texto. Agora melhorou mais, velho. Eu pensei que aqui tinha sangue da Bahia, aqui tem sangue da Bahia um pouquinho mais, né? Vamos fazer de vocês aqui um calor importante espiritual. Mas olha, eu olho para a Bíblia, eu vejo que aquela promessa se estenderia para todas as famílias do quê? Da terra.
E olha que promessa interessante. Agora, verso 15, ele é imprescindível para a nossa história hoje. Diz o capítulo, o verso 15, que ele diz aqui algo mais. Ele diz: eis que eu estou o quê? Contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que hei de referir. Despertado Jacó do seu sono, ele disse, verso 16: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do quê? Dos céus. Queridos, quando eu olho para esse contexto aqui da história, para a gente entender bem, a gente começa dos céus. Queridos, quando eu olho para esse contexto aqui da história, para a gente entender bem, a gente começa a ver que aqui Jacó tem uma promessa de ter uma família, mas ele não tinha uma mulher ainda. Aqui uma promessa de ter uma família, mas ele não tinha nem possibilidade, que nem casado ele era. Nós estamos falando de um fugitivo, de alguém que havia pecado, de alguém que havia perdido o seu laço familiar, o seu vínculo familiar. A partir desse momento ele estava no mundo como um forasteiro, como o seu laço familiar, o seu vínculo familiar. A partir desse momento ele estava no mundo como um forasteiro, como alguém que estava fugindo de um problema familiar, mas que agora estava tecnicamente, humanamente desamparado. Então aparece Deus. Deus sempre aparece quando pensamos que estamos desamparados. Amém? Amém. Ele sempre está conosco quando pensamos que estamos desamparados. Amém? Amém. Ele sempre está conosco. Ei, você está neste país distante dos seus familiares? Ei, você está neste país distante dos seus familiares? Você hoje, deixa eu dizer uma coisa para você: você não está desamparado, porque Deus é o Deus que ama a sua família. Amém. Não se sinta desamparado, Ele cuida de você. Amém. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma promessa de que aquele lugar que ele estava deitado voltaria a ser dele e de seus descendentes. Ele acredita nisso de tal forma que, no decorrer da sua vida em diante, quem conhece a Bíblia e conhece o texto bíblico, vai entender que Jacó encontra-se então, a partir daquele momento, ele encontra a sua esposa. Uma recomendação havia sido feita na sua saída, que não fiz questão de ler aqui, mas se você olhar para o contexto da história de Jacó, um pouquinho antes, nos capítulos nos versos anteriores, você vai perceber que antes dele sair, o pai dele faz uma menção importante. Ele fica preocupado com esse momento da saída e ele diz algo importante no momento que ele estava saindo. E está no capítulo 20, uma menção importante. Ele fica preocupado com esse momento da saída e ele diz algo importante no momento que ele estava saindo. E está no capítulo 28 e no verso 1. Comigo, capítulo 28, verso 1. Vá para a Bíblia agora, tá bom? 28, verso 1. Diz que Isaac chamou Jacó, deu a sua bênção, que ordenou, dizendo: a primeira coisa que ele falou, o que ele disse? Não tomarás o quê? Não tomarás o quê? Esposa dentre as filhas de quem? Canaã. Aqui nós temos um conselho importantíssimo de um pai que sabia que o envolvimento de uma pessoa com uma cultura que não era uma cultura cristã, uma cultura que colocava Deus, isso seria determinante para ele ser feliz ou infeliz naquele momento. Queridos, eu preciso dizer algumas verdades para vocês. E para mim está muito fácil falar verdades aqui. Eu preciso dizer algumas verdades para vocês. E para mim está muito fácil falar verdades aqui. Sabe por quê? Nós temos dois riscos aqui. Primeiro, porque eu vou embora. Falar verdades aqui. Sabe por quê? Nós temos dois riscos aqui.
Primeiro porque eu vou embora. Então eu não vou ter problema nenhum em falar a verdade para vocês, tá bom? É sobre isso que eu não posso voltar mais aqui. Porque alguém pode ficar tão chateado com as pessoas aqui. Primeiro porque eu vou embora. Então eu não vou ter problema nenhum em falar a verdade para vocês, tá bom? É sobre isso que eu não posso voltar mais aqui. Porque alguém pode ficar tão chateado com essa pessoa e ficar aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Eu posso falar a verdade para vocês? Posso falar a verdade? Pois é. As verdades que eu vou falar para vocês aqui, queridos na Bíblia. Cuidado. Conselhos de Deus são importantes. O homem de Deus chamou seu filho e disse: olha, você agora vai ter uma família aí para frente. Mas não case com uma pessoa que não faz parte desse ambiente nosso. Conselho por isso. Não case com as filhas do caminho. Queridos, esse conselho foi muito importante para a felicidade, mas ao mesmo tempo também ele foi. Mas não case com uma pessoa que não faz parte desse ambiente nosso. Conselho por isso. Não case com as filhas do caminho. Queridos, esse conselho foi muito importante para a felicidade, mas ao mesmo tempo também ele foi determinante, porque isso foi tão claro que o próprio Esaú, se nós formos olhar para o relato, o irmão Esaú ouviu depois essa promessa que o pai falou para ele: olha, cuidado. Isso foi tão claro que o próprio Esaú, se nós formos olhar para o relato, o irmão Esaú ouviu depois essa promessa que o pai falou para ele: olha, cuidado, você vai lá, não casa. Esaú ficou tão... ele já tinha casado com uma pessoa que era fora, já viu que era um problema, ele ficou tão revoltado que ele foi lá e casou com uma outra. Entendeu? E aí você vai vendo as disparidades ali daquela família. Jacó sai sem mulher, vai agora e segue o conselho do pai, que mandou ele tomar uma das filhas lá de Labão, para que ele pudesse casar, porque ele sabia que tinha ali uma raiz importante da família da mãe de Labão, para que ele pudesse casar, porque ele sabia que tinha ali uma raiz importante da família da mãe Rebeca. E agora nós vamos aqui ver que aqui começa então a nascer especificamente a família de Jacó. Com esse conselho do pai, com essa certeza do cuidado de Deus, aí começa a fazer família. Não dá para falar todos os detalhes, vocês conhecem a história, se quiserem depois leem esse capítulo com mais calma, tranquilidade. Mas aqui diz que Jacó então encontrou-se com Raquel, aquele encontro foi lindo, aí começa a fazer família. Não dá para falar todos os detalhes, vocês conhecem a história, se quiserem depois leem. Ele se apaixonou por aquela menina, que na verdade era sua prima, e essa prima mexeu com o coração dele. E eu quero só dizer que eu também tenho uma prima, sou irmão meu Jacó, entendeu? Ela é minha prima. Terceira geração, terceiro grau, mas dentro da família, né? Como a gente é uma terceira geração de adventistas, a gente não tem que misturar muito, entendeu? Daí veio essa bênção, né? Então, eu olho para Jacó, olhando para a história, né? Coisa bonita. Jacó casou com a sua prima, uma paixão linda, só que no meio o sogro dele também viu que era uma gente trabalhadora, com um patrão que não presta, né? E aí você percebe então que ele vai engana, coloca a filha mais velha dele para casar, e aí ele se casa com Lia, mas gostava de Raquel, e aí ele vai e casa com Raquel, porque isso era comum naquele momento, nas terras pagãs onde vivia Labão, e por causa disso aqui a coisa aconteceu. E aí vocês sabem que a partir daqui começou a ter desajustes no problema familiar. Então quando eu olho para Jacó, que Jacó é um ser humano, cheio de Deus, mas ao mesmo tempo também cheio de problemas. Porque se um homem com uma mulher, ele já tem dificuldade de viver, então imagine com duas. E com duas criadas no mesmo ambiente, porque eram duas irmãs. E já que não basta irmão, porque irmão briga, né? Irmão briga ou não briga? Briga, né? Às vezes quando discute, essa coisa de irmão, convivência. Agora tem duas irmãs que brigam
e ele tem que ficar resolvendo o problema com duas mulheres. Eu só espero que alguém que esteja aqui presente não brinque com essa história de duas mulheres. Porque a Bíblia já me mostra que se uma mulher já é difícil, mais de duas. Então, uma história de duas mulheres. Porque a Bíblia já me mostra que se uma mulher já é difícil, mais de duas. Então, uma lei no Brasil, os números já estão começando a mudar. Só que aqui em Londres não mudam. Mas a infecção está sendo grande. Então, cuidado com esse negócio de duas. Problema. Mas aqui agora começou os desajustes. E, gente, a partir desse momento aqui, só dor de cabeça. Assunto de família com Jacó é só dor de cabeça. Por quê? É resolvendo briga de irmã. E aí uma irmã é fértil, a outra não é. Naquela época, sinal de bênção era ter filhos. E aí vocês conhecem bem a história, não vai dar para a gente ler o capítulo 29. Mas aqui começa então a guerra dos filhos, e uma tem filho e joga na cara da outra. E se você for ler o texto bíblico, você vai ver Raquel em desvantagem. E aqui nós vamos olhar e vamos ver um problema muito, muito sério. No capítulo 30, vendo Raquel como dava filhos, ela teve ciúmes da sua irmã. E aí começam os problemas: dá-me filhos, senão morrerei. E aí Jacó já ficou bravo. Disse para ela no capítulo 30, verso 2, Jacó se irou contra Raquel e disse: falou, acaso sou eu o lugar de Deus para pegar no seu ventre e te fazer frutificar? Vocês imaginem o problema. Jacó agora estava ali no meio, sendo juiz, no meio de duas irmãs que estavam brigando. E então a gente começa a guerra dos filhos. Uma tem filho, aí da serva, aí começa filho de serva com serva, aí a outra com a serva também. Jacó sendo pai de um monte de menino, vindo de 3 mulheres. Raquel não dava filhos, de repente Deus olha para Raquel e aí dá um filho para ela. E aí começa a grande bênção de Raquel, e Deus se lembrou dessa menina. Capítulo 30, verso 22 diz aí: escuta aí, a grande bênção de Raquel, e Deus se lembrou dessa menina. Capítulo 30, verso 22 diz aí, escuta aí agora o texto, lê o texto comigo, acompanha na Bíblia. Lembrou-se Deus de quem? De Raquel. Lê aí comigo. Ouviu-a e fez o quê? Fecunda. Então, eu quero dizer para você que está aqui, que tem sonho de ter um filho, acredita no Deus de Jacó. Acredita no Deus de Jacó. Acredita, fecunda. Então, eu quero dizer para você que está aqui, que tem sonho de ter um filho, acredita no Deus de Jacó. Acredita no Deus de Jacó. Acredita no Deus de Jacó. Ele pode, no seu ventre, colocar você como uma pessoa fértil. Eu, no seu ventre, colocar você como uma pessoa fértil. Eu já vi experiências como essa. Eu já vi experiências como essas lugares. E eles existem ainda hoje. Eu acredito nesse Deus. Ele registrou isso na vida de Jacó. E já vi muitas Raquéis por aí. Então acredita nisso em nome de Jesus. Se você acredita nisso em nome de Jesus, você pode até orar agora, de olhos aí fechadinhos, sem que ninguém perceba. E faça teu pedido nisso em nome de Jesus. Se você acredita nisso em nome de Jesus, você pode até orar agora, de olhos aí fechadinhos, sem que ninguém perceba. E faça teu pedido a Deus, porque Deus se lembra da gente. Deus se lembrou de Raquel. Deus se lembra das famílias. Deus se lembra das famílias. Ei, outra lição importante, ó. Deus não esqueceu de você. Vocês estão em terra estrangeira. Porque todos nós somos estrangeiros nesse mundo. Mas Deus não se esquece de nós. Ele se lembra de nós. A promessa de Deus hoje é: Ele se lembra de você. Não se esquece disso. Mas Labão, o sogro, então, depois disso, Raquel deu à luz e você. Não se esquece disso. Mas Labão, o sogro, então, depois disso, Raquel deu à luz e então foi uma bênção. E aí ficou aquele problema. Filhos brigando,
família desajustada, né? Irmãs vivendo situações que Jacó. E aí eu poderia dizer para vocês que se for em termos de felicidade, nós não vamos ver Jacó feliz com respeito à família. Outra lição importante: a gente pode até mesmo ser infeliz dentro do contexto de família. Quem disse que nós estamos vivendo um mundo perfeito? Tem gente que busca a perfeição dentro da família, você não vai encontrar. Para de querer achar a perfeição no seu cônjuge, você não vai achar. Pare de achar vivendo um mundo perfeito. Tem gente que busca a perfeição dentro da família, você não vai encontrar. Para de querer achar a perfeição no seu cônjuge, você não vai achar. Pare de achar que o mundo, que o marido do outro é melhor. Pare de achar que a mulher do outro é melhor, que faz isso, faz aquilo. Talvez ela seja melhor numa característica, mas não é melhor em outras. E a gente gosta de valorizar o do outro e esquece do de cá, que o mundo, que o marido do outro é melhor. Pare de achar que a mulher do outro é melhor, que faz isso, faz aquilo. Talvez ela seja melhor numa característica, mas não é melhor em outras. E a gente gosta de valorizar o do outro e esquece do de casa. Lembre-se, às vezes a felicidade familiar, ela tem lutas e dores. A vida de Jacó, dentro do estudo teológico, nos aprova que Jacó não foi muito feliz, não. E depois vamos saber mais porque ele também não foi feliz também na educação dos filhos. No entanto, tinham filhos mentirosos. Vocês conhecem a história? A história de José foi a história mais importante para a gente dizer que ele também não foi feliz também com os filhos. Imagine, viveu por anos enganado. Então, quando eu olho para a vida desse patriarca e vejo o que Deus fez com ele, eu não passei nem metade do que ele passou. Eu tenho que confiar no Deus que quer fazer da nossa família feliz. Mas ele não vai fazer uma família perfeita, nós vivemos num mundo perfeito. Então, para de criar utopias de que a sua família tem defeito. E quem disse que nossas famílias são perfeitas? Não são. Todas as nossas famílias aqui representadas têm defeitos. Casamentos defeituosos, crianças com problemas na educação. Muitas vezes queremos acertar e querendo acertar erramos. Muitas vezes por desconhecer na educação. Muitas vezes queremos acertar e querendo acertar erramos. Muitas vezes por desconhecer algumas coisas. Mas eu quero dizer para você que comparando nossa vida com Jacó, nós não temos diferença muito grande, porque ele também passou sofrimento. Então, se você sofre com algum defeito da sua família, por favor, não abaixe a cabeça. Apenas ande mais próximo daquele que é fiel. E ele vai se lembrar da sua vida. Quando eu olho, ande mais próximo daquele que é fiel. E ele vai se lembrar da sua vida. Quando eu olho para a experiência mas não para por aí. Tem muitos lances aqui que acontecem na vida dele. Eu estou dando aqui alguns detalhes apenas. Aqui diz que Deus abençoou Jacó. Eu gosto dessa área da bênção. E mesmo ao desastre familiar, mesmo com problema com as esposas, mesmo olho para a experiência mas não para por aí. Tem muitos lances aqui que acontecem na vida dele. Eu estou dando aqui alguns detalhes apenas. Aqui diz que Deus abençoou Jacó. Eu gosto dessa área da bênção. E mesmo ao desastre familiar, mesmo com problema com as esposas, mesmo com a dor de cabeça, tem que resolver todo dia um problema com o filho, resolver um problema com as esposas, com servas, brigavam entre si, toda essa confusão toda, Deus abençoou ricamente Jacó. Então Deus não esquece da gente, Ele abençoou. Diz aqui que Jacó enriqueceu. Deus deu bênçãos para ele. Vocês sabem o que aconteceu? Ele foi cuidando do rebanho do sogro e ele fez um acordo com Deus deu bênçãos para ele. Vocês sabem o que aconteceu? Ele foi cuidando do rebanho do sogro e ele fez um acordo com 37. Então Labão, ele tinha lá tudo que nascia, né, de uma forma. Ele e as outras que eram malhadas ficavam com Jacó. Então veja, Jacó teve a bênção, foi enriquecendo. Ele se enriqueceu tanto que aí começa um outro problema familiar. Porque além do problema com as mulheres, além dos problemas com os filhos,
a gente vê Jacó com outro problema, e talvez você não tenha pensado nisso, mas ele começou a ter problema, sabe com quem? Com o sogro e com os cunhados. Você não tenha pensado nisso, mas ele começou a ter problema, sabe com quem? Com o sogro e com os cunhados. Talvez a gente esteja dando uma olhada, vocês estão longe, né? Tem gente aqui que talvez mora mais perto dos cunhados, mora mais perto do sogro, da sogra. Acabaram-se esses problemas. Pastor, você falar disso aqui em Londres, que isso aqui não existe. Aí, será que existe? Mas aqui ele também começou a ter problemas. Isso aqui em Londres, que isso aqui não existe. Aí, será que existe? Mas aqui ele também começou a ter problemas com os cunhados. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho. Capítulo 31 agora, vamos ler juntos. Diz aqui, então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, a família, tá bom? Ouvia os comentários que diziam, olha lá, né, capítulo 31, verso 1, acompanha comigo. Jacó se apossou de tudo que era o quê? De nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda essa o quê? Riqueza. Rapidinho, um detalhe agora, olha aí, ele ouviu o quê? Comentários. Problema familiar. Agora era cunhada. Essa o quê? Riqueza. Rapidinho, um detalhe agora. Olha aí. Ele ouviu o quê? Comentários. Problema familiar. Agora era cunhado falando mal. E existe uma coisa ruim na família quando começa a fazer comentário do outro. Já reparou isso? Problema familiar. Começa a criticar o outro, começa a trazer uma coisa assim. Aí daqui a pouco ficam. Agora assim, está vindo aí Jacó, ó, pegou tudo que era do nosso pai, aí está enriquecendo, está ficando rico às custas do nosso pai. Ou seja, o que era para ser nosso, agora ele está. Ou seja, eles não conseguiam enxergar a bênção de Deus na vida de Jacó. E então ele começou a ser atacado. E os comentários estavam ficando desfavoráveis. E estavam ficando tão desfavoráveis para ele, Jacó, que agora olha o verso 2 que aconteceu. Diz aqui que Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão ele não lhe era mais o quê? Olha aí para o texto. Não era favorável como anteriormente. Ou seja, aquele queridinho, aquele trabalhador, aquele que trouxe riqueza, aquele que cuidava, começou então a olhar e falar assim, realmente os filhos de tanto falar, agora eu estou percebendo que Jacó está ficando mais rico que eu. E aí, gente, começou um problema muito sério. Porque agora estou percebendo que Jacó está ficando mais rico que eu. E aí, gente, começou um problema muito sério. Porque agora o que estava em um apoio era o sogro, agora não estava mais. Se tem uma coisa ruim, quando na vida, na família da gente, agora o que estava em um apoio era o sogro, agora não estava mais. Se tem uma coisa ruim, quando na vida, na família da gente, a própria família começa a se voltar com. Foi isso que Jacó experimentou. Isso chegou a tal ponto que Jacó estava realmente triste. Mas, lamentavelmente, ele estava realmente muito triste. Mas alguém estava com ele. Eu gosto do verso 3, gente. Para mim, o verso 3 é maravilhoso. Olha o verso 3 comigo. Diz aqui: e disse o Senhor a Jacó. Agora sim, o que ele diz? Torna a terra dos teus pais e a tua parentela. E eu serei o quê? Contigo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quase 20 anos depois daquela primeira promessa que nós vimos lá atrás, quando ele estava deitado ali no meio daquele lugar, que ele teve aquele sonho, que Deus prometeu para ele que ele ia voltar para a sua terra. 20 anos depois, 20 anos se passaram, ele já tinha constituído a sua família crescendo, problemas familiares grandes, lembra? Problema com mulher, problema com filho, problema com serva, problema com cunhado, problema com sogro. Todos esses problemas se ajuntaram durante esses 20 anos aí. E agora Jacó, já num ponto de desistência, de tristeza, Deus não desamparou. Deus então fala com Jacó. E sabe por que eu gosto do verso 3? Porque Deus fala com a gente. Deus, ele fala com a gente. E se tivermos antenados com Deus, ele fala conosco. Se nós estivermos ouvindo sua palavra, ele fala conosco. Se nós estivermos em comunhão com ele, ele fala conosco. A gente, ele
E se tivermos antenados com Deus, Ele fala conosco. Se nós estivermos ouvindo Sua palavra, Ele fala conosco. Se nós estivermos em comunhão com Ele, Ele fala conosco. Sabe qual é o problema das famílias hoje? As famílias não estão ouvindo ao Senhor de Jacó. Deus deu uma ordem para ele: prepara as coisas, porque agora tu vai voltar para casa. Eu gosto desse texto, queridos, porque no momento certo Deus fala: vai e faz isso, vai e faz aquilo, vai. Então a gente tem que ter essa intimidade com Deus. Se Jacó não tivesse intimidade com Deus, tendo esse tanto de problema, ele tinha sido vitorioso? Não, porque ele ouvia a voz do Senhor, ele tinha relacionamento com Deus. Isso fica claro aqui, porque o Senhor fala com ele. Gente, não dá tempo de ler tudo, mas essa história me traz aqui algumas lições importantes, que mesmo através dos problemas, Deus não está, ele sabe o que nós precisamos. Ele não está em silêncio. Muitas vezes o silêncio de Deus, eu não gosto muito dessa expressão quando se fala do silêncio de Deus, mas o silêncio de Deus muitas vezes é porque a gente quer ouvir a resposta na hora que a gente quer. Deus, ele tem o seu momento determinado para falar. Mas às vezes o que parece ser um silêncio para a gente é o momento que Deus está dizendo: filho, se aproxime mais de mim. E parece que a gente só se aproxima na hora que tem luta, aflição, é ou não é? Parece que quando as coisas estão bem, a gente esquece de Deus. E é isso que tem acontecido com as famílias hoje. Pessoas estão esquecendo de Deus. A tua vida está tão corrida, está tão cheia de coisas, você tem trabalho, você tem compromissos, você tem um monte de coisa para fazer e tem esquecido da sua família. E tem esquecido dos seus filhos, tem esquecido de estar na presença de Deus. E gente, não se iludam. Não é porque vocês estão em outro país que isso não é diferente, aqui mais ainda. E aí, queridos, casas que não já tem mais a presença do Senhor, elas estão imergidas no problema familiar, em problemas familiares. Porque problema familiar sempre vai existir. Mas a diferença de vencer os problemas é quando nós estamos com o Deus de Jacó na nossa casa. Amém. Aí está a diferença. Porque os problemas sempre vão existir. Mas quando existe um problema e não temos o Deus de Jacó, aí entra o desespero. Aí vai entrar problemas maiores. Vai entrar separações, vai entrar brigas, vai entrar filhos perdidos. E enfim, outras coisas mais. Gente, quando eu olho para Gênesis capítulo 31, eu fico olhando para o que aconteceu. Eu fico olhando aqui a bateria do povo. Espero que não seja um alerta para terminar o sermão, mas tem mais coisas aí. Aqui não tem isso não, né? Tá bom. No Brasil, de vez em quando, fazem isso assim. Mas espero que esteja bem. Está tudo bem aí com vocês? Podem continuar? Então volta aqui agora para a gente não perder o fio da meada. Capítulo 31, a gente começa a olhar aqui e perceber algumas coisas que aconteceram. Quando Deus fala com ele, Jacó mandou vir Raquel, no verso 4. Chamou as duas, Raquel e Lia. Chamou elas ao campo, ali no meio do rebanho, chamou as duas e começou a falar. Eu vou resumir essa história aqui, porque não dá tempo de a gente ler o texto todo. Mas ele começa a falar para elas assim: olha, vocês sabem que eu tenho servido o pai de vocês. Eu estou com o pai de vocês há tanto tempo. A gente conseguiu isso aqui tudo, está aí os rebanhos aí. Deus nos deu bênçãos, deu filhos, deu família. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: o pai de vocês já não está olhando mais favoravelmente para nós. Seus irmãos estão falando mal de mim. E aí ele começa então a dizer: o seu pai agora tem me enganado. E olha o verso 7, diz para elas: olha, por 10 vezes o seu pai mudou o meu salário. 10 vezes durante esse tempo todo mudou o meu salário. Porém Deus não lhe permitiu que ele fizesse mal, mas pelo contrário, ele abençoou cada vez mais. Você imagina alguém que está trabalhando e tem o seu salário mudado, mas não para mais, mas para menos. Ou seja, estava vivendo uma vida de escravo, uma vida de alguém que estava lutando, mas Deus estava o abençoando, ele estava enriquecendo pela bênção de Deus. Mas ele chama as meninas e ele diz: olha, agora não tem jeito. Deus falou
comigo e ele me disse que agora eu preciso sair desse lugar. Nós vamos embora. Então as meninas, pela primeira vez, queridos, quando olha esse texto assim, quando a gente entra na profundidade desse texto, a gente vê que nesse momento as duas irmãs se uniram. As duas irmãs então olharam uma para a outra e disseram: é verdade, o nosso pai já não olha nem para a gente. Nosso pai tirou a nossa herança. Então nós vamos com você. Pode arrumar as coisas, nós vamos juntos. E então aquele momento é o momento que a família se une. E pela primeira vez a gente começa a ver uma família unida agora. Uma família que está começando a se harmonizar. As duas irmãs então entram em consenso. E aí ele é uma família unida agora. Uma família que está começando a se harmonizar. As duas irmãs então entram em consenso. E aí ele faz todo o preparo para ir embora. Claro, Jacó sabia quem era o seu sogro. Resumindo a história, preparou tudo ali antes. Falou: vamos embora, não vamos nem despedir. Vamos embora, porque se ele for despedir, ele não vai a gente ir embora. Então nós vamos arrumar as coisas, nós vamos. E ele foi embora. E o restante da história, ele faz todo o preparo para ir embora. Claro, Jacó sabia quem era o seu sogro. Resumindo a história, preparou tudo ali antes. Falou: vamos embora, não vamos nem despedir. Vamos embora, porque se ele for despedir, ele não vai a gente ir embora. Então nós vamos arrumar as coisas, nós vamos. E ele foi embora. E o restante da história, vocês sabem o que aconteceu. Quem não sabe o que aconteceu, eu vou dizer, mas depois você lê. Mas chegou o momento que Labão ficou chateado, porque ele estava tosqueando as ovelhas no campo. Isso demorava dias. E aí disseram: olha, Jacó foi embora com tuas filhas e os teus filhos. Os filhos são os netos. Saiu todo mundo e foi embora. E Labão ficou irado. Diz aqui que no terceiro dia, do capítulo 31, verso 22, no terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Então ele foi atrás de Jacó. Mas pensem vocês, quando alguém ia atrás ali, não ia atrás para fazer coisa boa, não. Ele estava chateado. Som. O segundo momento aqui em que Labão então agora vai. Quando alguém falava assim: eu vou atrás, ele ia atrás, não era fazer boa coisa, não. E de novo Deus vem e coloca a sua mão. Diz que no verso 24, de noite, Deus veio a Labão em sonhos e disse para ele: você não toca em Jacó, você não guarda, não fales a Jacó nem bem o que e nem mal. Ou seja, Deus estava naquele projeto. Famílias, quando Deus está no projeto de uma família, não há nada que segure o propósito de Deus. Amém. Se o teu propósito é fortalecer a tua família, Ele vai fortalecer a tua família. Amém. Se Ele estiver dentro do projeto, pode vir quem for. Pode vir quem for. Ninguém se interpõe diante de Deus. Porque Deus é maior dentro da família. E aqui, diz aqui que alcançou Labão Jacó. Imagina o encontro, agora é o encontro. E aqui começa uma outra coisa que a gente começa a ver, sabe o quê? Uma coisa que tem muito em família. Lá no Brasil a gente tem essa expressão, acho que a turma de outros países aqui talvez não tenha esse ditado, mas lá no Brasil a gente fala que quando a gente quer resolver um problema de família, a gente faz o quê? A gente lava a roupa. Olha, tem gente que sabe. Lava a roupa suja. Então começou o momento da lavagem de roupa agora. Porque o sogro encontra com o genro naquela situação, naquela circunstância, e ele começa lá assim com uma boa vontade, assim dizendo a Jacó: o que você fez, meu filho? Verso 26. Que você foi embora, levou as minhas filhas, os meus filhos, os netos, né? E foi embora. Como é que você parece que levou minhas filhas cativas pela espada? O que foi que aconteceu? Assim, dá até dó, sabe? Quando você lê o texto e fala: nossa, mas que vovô que ficou chateado, né? Vovô está chateado. Queridos, cuidado, viu? Quando a gente lê o texto assim, só com as penalidades. Labão não era gente, não. Labão era gente, como diz lá no Brasil, não era gente de confiança. O que aconteceu que Labão vai e fala nisso?
E então, queridos, Jacó falou assim, respondeu para ele no verso 31, eu tive medo, meu sogro. Eu tive medo porque eu não calculei, né? Não era isso que ele ia fazer, mas eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Só que antes dele dizer, não era isso que ele ia fazer, mas eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Só que antes dele dizer alguma coisa, Labão vai atrás dele, lá no verso 32, leia comigo. Viva aquele com quem achares os teus o quê? Deuses. Sabe por quê? Porque na hora que ele estava falando, ele disse assim, olha, no verso 30. Por que você partiu e levou meus filhos, meus netos? Por que você partiu e levou meus filhos, meus netos, minhas netas, todo mundo? Mas por que vocês levaram os meus deuses? Você furtou meus deuses, você roubou meus deuses. E aqui, irmãos, a gente começa agora a ver um outro processo. Na lavagem de roupa suja já começa uma acusação. Que já era o quê? E você roubou os meus deuses. Que deuses são esses? Que deuses são esses? Ele começa agora a perceber. Por que você furtou? Jacó ficou chateado e falou, peraí, quem foi que furtou? Tu não vai viver. Vai morrer quem foi que pegou seus deuses aqui dentro. Gente, como eu falava um negócio desse, podia ser quem fosse. Podia ser quem fosse, morria. Porque o homem naquela época não é os homens de hoje não, viu? O homem que fala, depois desfaz, diz, promete uma coisa, não cumpre, não existia naquela época. Naquela época o homem era contrato na barba, né? Não era nem bigode, né? Era na barba mesmo. Então veja, ele falou, não vai viver. E aí começa o desespero, sabe por quê? Porque quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que teve uma mulher que levou os deuses do pai. Sabe quem era? Raquel. O maior da Raquel, gente. A venerada, a bonitinha. Eu ficava até chateado quando eu li esse texto. Eu falava assim, poxa, mas logo tu, Raquel, tinha que pegar esse negócio. Ela furtou aquele deus do lar, aqueles deuses do lar. Ela escondeu, não disse nada para ninguém, levou embora. E Labão veio atrás daquilo ali. Eu fiquei impressionado, mas por que ele está indo atrás disso? Ou seja, na verdade, queridos, o que estava ali era um homem ganancioso. Labão era um homem ganancioso. Porque queria os deuses lá, porque ele achava que aquilo era muito mais importante do que só as filhas e as coisas. Mas aí, gente, naquele momento, diz a Bíblia que Labão foi entrando na tenda de Jacó, na tenda de todo mundo e começou a revirar as coisas. Revirar as coisas, mas a promessa havia sido feita lá diante de todo mundo. Olha, quem achar esse negócio aqui, vai morrer. Como é que tu acha que ficou o coração da Raquel? Como é que tu acha que ficou o coração da Raquel? Meu pai do céu, vamos descobrir. E se descobrir, o que vai acontecer? Eu vou morrer. O coraçãozinho dela foi lá na boca. E quando eu olho para o texto bíblico, eu vejo que realmente aconteceu. Foi isso mesmo, sabe por quê? O texto bíblico disse que ela entrou na tenda dela. Ela pegou os deuses do lar, colocou debaixo de um local e sentou em cima. E ficou ali. E não é comum uma pessoa entrar dentro das tendas dos outros. Não existia, mas existiu nesse caso. Labão invadiu, saiu levantando acampamento, coisa por coisa, procurando esses deuses. Não achou nada. Chegou na tenda da Raquel. Vocês começam a perceber como é que foi o sufoco daquele dia. Naquele dia tem uma tragédia ali naquele lugar. Mas Raquel, tão esperta como foi, colocou as coisas lá debaixo, sentou-se em cima e falou, pai, por que o senhor entrou aqui? O senhor sabe que, pela regra das mulheres aqui, ou seja, o senhor não pode entrar aqui e fazer isso aqui. Resumindo a história, ela estava menstruada e não podia. Naquele momento era uma regra de saúde. E então Labão revirou o acampamento todo e não achou aqueles ídolos. Vocês pensam assim, puxa, como é que a gente pode perceber agora o que foi isso? Acontece que nesse momento, querido, quando Raquel havia tomado os ídolos do lar, colocou do lado da cela lá do camelo, assentou em cima, Labão viu a tenda toda, não encontrou, e aí ele volta ali para Jacó. Aí Jacó agora lava a roupa suja. E está aqui no verso, quem quiser comprar o verso 36, diz aqui que Jacó irou-se.
chamou Labão e falou: qual foi a minha transgressão? Qual foi o meu pecado? O que eu errei mesmo? Agora começou um papo de homem para homem ali agora. Entendeu? Peraí, o que eu fiz mesmo, meu sogro? Qual foi a minha transgressão? Que pecado que eu tive? O Senhor mudou meu salário por 10 vezes. Por 10 vezes você mudou meu salário. O resto do texto bíblico está dizendo também isso. Agora é o momento que Jacó não desenterra tudo que foi em 20 anos, jogou tudo na cara. Você mudou meu salário por 10 vezes. Eu cuidei do seu rebanho. Eu não deixava morrer um. Quando morria um do seu, eu pegava do meu e colocava para você não ter problema nenhum. Ou seja, eu cuidei dos seus rebanhos esse tempo todo. 10 vezes você mudou meu salário, nada aconteceu. Eu trabalhava de dia e de noite, que o som me fugia dos olhos. Olha a vida que Jacó estava tendo. Trabalhava direto, o homem trabalhava direto, trabalhou tanto que o som fugia dos olhos. Vocês imaginam que Jacó, todo arrebentado, para cuidar dos rebanhos e tal, porque ele era um trabalhador. E aí ele começou a fazer tudo aquilo. Então Labão, quando ouviu tudo isso, não dá para entrar muito no texto bíblico todo, mas resumindo a história, Labão então pega e fala assim: vamos fazer um negócio? Vamos fazer um contrato aqui hoje. A partir desse momento, nós vamos fazer um contrato aqui, nós vamos fazer uma aliança. A partir desse momento, desse ponto para cá, você não passa. E daqui para cá, eu não passo. Eu vou me despedir das minhas filhas, dos meus netos. E você nunca mais vai voltar para a minha terra aqui, tudo bem? Você pode achar estranho esse negócio na Bíblia, mas por que aconteceu isso? É porque a gente tem que entender o que eram aqueles ídolos que ele estava atrás. E aí, quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vai se lembrar de que esses ídolos do lar, que Raquel havia escondido lá na cela do camelo, eles eram, nessas terras pagãs, eram assim: quando uma família tinha uma terra, ela tinha um documento. Hoje, quando a gente tem alguma coisa, a gente tem que ter um documento, né? Por exemplo, você tem um apartamento, uma casa, e aquilo é seu. Quem que diz que aquela casa é sua? Qual que é o documento que diz, né? Você tem que ter ali a escritura, justo. A escritura daquela época era esses deuses. Eram pequenos deuses, entendeu? Então, quando alguém apresentava aquele deus ali, aquele negocinho, estava dizendo: olha, eu sou o dono dessas terras. Entendeu? Então, o que as meninas tinham feito? Pegado a herança delas, colocado lá no bolso: é nosso. A Raquel teve a ideia: vou levar. Porque pertence a gente. Nós somos as filhas herdeiras. E Labão estava penalizado porque os netos e o sogro tinham ido embora, não. Sabe o que ele tinha feito? Ele estava atrás das terras que ele não queria perder. Assim como ele é. Aí a gente começa a entender o enredo da história. Quando ele faz a aliança, ele diz o seguinte: bom, se ele não pode mais passar para cá, eu não perco as minhas terras. Então, por isso que a partir daquele momento, Jacó apertou a mão do sogro e falou: eu vou embora. Para ele, não tinha nada perdido. Então, aqueles ídolos do lar não ia ter nenhum problema dali para frente. Porque a partir daquele momento, Jacó foi para a sua terra cumprir a promessa de Deus. Seu sogro voltou para trás, e a partir daquele momento nunca mais se viu. E a partir daquele momento, então, Jacó vai para outro estágio agora da promessa do governo de Deus. Gente, a partir daqui, a história da família de Jacó tem os seus momentos de ápice, tem momentos também de luta, problemas com os filhos. Chegava na cidade, você vai olhar o enredo todo para ver que Jacó continuou tendo as lutas. Mas a partir desse momento em que ele agora volta para a terra, ainda tinha um outro problema para resolver. Lembra que ficou pendente lá 20 anos atrás? Tinha fugido por causa do irmão. Agora o irmão ficou sabendo que ele estava voltando. O que vai acontecer agora? De novo, 20 anos depois, o problema desenterra e ele está condenado à morte ainda. Ele então se preocupa. E agora ele está com família. Vocês conhecem o enredo da história. Mas aqui tem o último momento e eu quero terminar com ele. Nesse momento de angústia, de desespero, momento difícil para ele. Já estava ali, problema resolvido com o sogro, pronto. Mas agora tem que resolver com o irmão. Ele sabendo o que ia acontecer, ele então volta-se
sai do acampamento. E a história toda vocês conhecem. Ele está naquele momento quando alguém aparece. Ele pensa que é um inimigo, começa a lutar. A história toda vocês conhecem. Ele está naquele momento quando alguém aparece. Ele pensa que é um inimigo, começa a lutar com ele. Mas naquele momento ele luta a noite toda. Mas ele está lutando com quem? Com Deus. Quando ele percebeu, ele disse assim: você não vai sair, eu não te deixarei jamais antes que você me abençoe. Ele se apegou à bênção do Senhor. Que você me abençoe. Ele se apegou à bênção do Senhor. Eu gosto da história de Jacó. É uma das histórias prediletas desde menino. Porque ela não me mostra um patriarca perfeito. Ela me mostra um patriarca que teve lutas. Que teve lutas no seu casamento. Teve lutas com seus filhos, na educação de filhos. Teve problema com a família, com o sogro, com os cunhados. É alguém que teve os problemas que a gente teve, que a gente tem. Mas a resposta maior dessa história é que Deus está olhando para a gente e Ele cuida de nós como cuidou de Jacó. Amém. Hoje, gente, eu quero fazer um apelo para vocês. Como é que a gente pode descrever um Deus que anda tão preocupado conosco se nós estamos distante dele? O meu chamado para você hoje é para você se aproximar e se lembrar de que teve um momento que Jacó ouviu a voz do Senhor. Deus falou com ele, ele ouviu e atendeu a voz. E se Jacó tivesse falado: não vou voltar agora? Mas ele ouviu a voz. Deus falou com ele, ele ouviu e atendeu a voz. E se Jacó tivesse falado: não vou voltar agora? Mas ele ouviu a voz de Deus. Ele disse: eu vou voltar. Deus prometeu para mim, eu confio na promessa. Queridos, ouçam a voz de Deus hoje. O problema maior hoje é que as famílias não estão ouvindo a voz de Deus. Os cabeças, os sacerdotes não estão ouvindo a voz de Deus. Estão vivendo nesse mundo sem ouvir o direcionamento de Deus e têm colhido os problemas que vocês têm colhido. Em nome de Jesus, hoje, consagre a tua casa. Estão vivendo nesse mundo sem ouvir o direcionamento de Deus e têm colhido os problemas que vocês têm colhido. Em nome de Jesus, hoje, consagre a tua casa para ouvir o Senhor. Prepara teus filhos e filhas para ouvir o Senhor. Apesar de todos os desajustes de Jacó, apesar de todas as lutas dele, em algum momento, Deus, ele teve vários momentos, Deus ainda deu graça para Jacó. Lutas ele teve, mas a graça de Deus foi estendida. E se a graça de Deus foi estendida a Jacó, filhos mentirosos, filhos defeituosos, Ele pode dar graça para a gente também, se a gente não está acertando a educação dos nossos filhos. Se o Deus da graça que teve com Jacó, no problema da família, com Labão, Ele também quer dar a mesma vitória para a gente hoje. Quero chamar vocês hoje para ouvir a voz de Deus. Como você pode fazer isso? Fortalecendo a sua casa. Tem gente que quer mudar a igreja, mas se esquece que antes de mudar a igreja, a gente tem que mudar a nossa casa. A igreja só será transformada se a nossa casa for bem administrada. Se a minha fidelidade com Deus, ela começa primeiro dentro do meu lar. Tenho muito para vos falar, queridos. Vamos estar aqui até a terça-feira falando disso para vocês. E a gente queria que vocês respondessem isso no coração de vocês hoje. O primeiro apelo de hoje é: eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ser direcionado pelo Deus de Jacó hoje. Deus vai ouvir o teu clamor hoje. Eu quero convidar você para clamar ao Senhor. Eu quero convidar você para fechar os olhos e falar com Deus e dizer: Senhor, cuida da minha família. Eu às vezes não tenho um apoio mais assim direto. Um pai, uma mãe que estão distantes, um irmão, alguém que está longe. Às vezes estamos sozinhos aqui. A gente às vezes se apoia dos amigos. Eu queria que o Senhor cuidasse da minha família hoje. Eu queria ouvir mais a tua voz. Eu quero ter um relacionamento mais íntimo contigo.
mesmo com os problemas que nós temos. Todos nós temos problemas. Todos nós temos algo. Mas Deus não se esquece de nós. Deus se lembrou de Raquel. Deus se lembrou de Jacó. Deus se lembra de nós. Ele não esquece da gente. Para você clamar ao Senhor agora, vou fechar os seus olhos e colocar para Deus: Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz e cuida da minha família hoje. E no final, eu vou pedir os meninos que eles vão soltar música. Eu vou cantar a última música. E a gente vai concluir esse momento. E cuida da minha família hoje. E no final, eu vou pedir os meninos que eles vão soltar música. Eu vou cantar a última música. E a gente vai concluir esse momento de consagração a Deus. Ao final dele, eu vou fazer uma apelo. E aí nós terminamos. Mas agora começa com a tua entrega pessoal, esse momento de consagração a Deus. Ao final dele, eu vou fazer um apelo. E aí nós terminamos. Mas agora começa com a tua entrega pessoal de querer ouvir mais a voz de Deus. Olhe para a experiência de Jacó e fala assim: eu não vivi nem o que entrega pessoal de querer ouvir mais a voz de Deus. Olhe para a experiência de Jacó e fala assim: eu não vivi nem o que Jacó viveu, mas eu quero viver a experiência de ouvir a tua voz. Eu queria que você fechasse os olhos agora. Vou dar um minutinho para você. Feche os olhos agora, fala com Deus. Entrega tudo que você tem nas mãos dele. Entrega tudo que você precisa entregar agora ao Senhor. Diga para ele: Senhor, eu quero colocar a minha vida, eu quero ouvir mais a tua voz. Como explicar o amor que vem de ti, Senhor? É tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Mas ouça os corações, ouça-nos cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as palavras cantaremos ao maravilhoso Deus, mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Nem mesmo sem eu falar, todo o céu e o mar não iriam conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer: vida deste a mim, a verdade em ti, teu caminho és. Mas ouça os corações, ouça-nos cantar um hino de louvor dos salvos
é nosso amor, escute os corações. Tu conheces bem as nossas provações, palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Se você sabe, canta comigo. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Se você sabe, canta comigo. Mas ouça os corações, ouça-nos cantar um hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as hino de louvor dos salvos em Jesus. Todas as para receber uma bênção especial de Deus hoje, representando a sua família hoje, diz assim: eu quero que você seja abençoado hoje. Se você tiver coragem, vem aqui pertinho de mim, eu quero abençoar você. Eu quero colocar você à disposição do Senhor, para que você seja aquilo que Deus sonha para a tua família. A responsabilidade que você tem de cuidar daquilo que Deus mas ninguém vai derrubar a sua família. Por isso que hoje eu quero consagrar a vida de vocês e das suas famílias. Aqui, olha quantas famílias apresentadas. Eu quero colocar vocês à disposição do Senhor. Vocês vão ajudar nas nossas provações. Eu não vou orar aqui para que as provações sejam retiradas da família de vocês, não. Sabe por quê? Porque é nas provações que a família cresce. Não parece. Não como eu posso. Mas eu quero dizer para vocês. Não parece. Não como eu posso. Mas eu quero dizer para vocês que é nas provações que sabemos quem é Deus. Ele se mostra nas nossas maiores lutas. Hoje eu quero consagrar a família de vocês hoje aqui nesse primeiro momento. Mas eu quero dizer para vocês que é nas provações que sabemos quem é Deus. Ele se mostra nas nossas maiores lutas. Hoje eu quero consagrar a família de vocês hoje aqui nesse primeiro momento. Colocamos à disposição do Senhor. Hoje eu quero consagrar a família de vocês hoje aqui nesse primeiro momento. Colocamos à disposição do Senhor. E a todos que estão presentes que vamos terminar. Nós olhamos o que ele provocou. Por não ter sido perfeito, ele sofreu as consequências. Por causa de uma mentira, ele passou o restante da vida sem poder ter o abraço, o carinho mais da sua mãe. Ele teve problemas com seu casamento, com seus filhos, com seus sogros, seus cunhados, mas o Senhor não abandonou ele. O Senhor também está com a gente. Obrigado, porque o Deus de Jacó não abandonou ele. O Senhor também está com a gente. Obrigado, porque o Deus de Jacó, nosso Deus, ele está aqui, Senhor, representadas. Os cabeças da família estão aqui à frente. As famílias representadas. Em cada história de cada família tem lutas, tem provações. O inimigo, por muitas vezes, tem tentado fazer as famílias desistirem. Tem pais que estão aqui presentes com o coração cortando porque seus filhos estão distantes do Senhor, Pai. Ouça a prece desses pais, Senhor, para que esses filhos voltem ao redil conforme a Tua promessa. Amém. Que neste mundo ou neste país onde eles estão, Senhor, o convite para dobrarem os joelhos aos prazeres, às coisas daqui desse lugar, isso possa ser tirado do coração deles e que se voltem ao Senhor antes que seja tarde. Consagra, Senhor, cada pai de família
família, cada pessoa que está aqui à frente, para consagrar a tua casa, para fazer um culto familiar, para colocar primeiro Deus na família, para que as vitórias elas venham com a certeza da tua presença. Amém. Nós temos lutas, Senhor. Nós temos lutas nos casamentos. Tem casais que estão a ponto de se separar, já não convivem bem, mas pelo amor que o Senhor tem por cada um deles, Senhor, refaz o que foi perdido. Nós sabemos agora, Senhor, essas famílias nas tuas mãos. Coloca o desejo de cada um agora colocar essa disposição do Senhor. E o Senhor ouviu a prece de cada um aqui hoje. Salva essas famílias do teu reino, Senhor. Amém. Salva a nossa família do teu reino. E assim a gente possa, nas nações celestiais, estar com todos reunidos. Amém. Que não falte ninguém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para a pessoa que está do teu lado aí e diga para ela assim: a sua família é importante para Deus. Dê um abraço nessa pessoa, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Logo após o almoço, palestra para casais, palestra para jovens. Nessa semana de oração, estamos juntos aqui até terça-feira, domingo, segunda e terça, em nome de Jesus.